Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que impede sindicatos de fixarem em assembleia contribuições obrigatórias para todos os trabalhadores da categoria. Segundo o texto, cada trabalhador deverá autorizar a cobrança para que ela seja efetivada. Agora, a proposta segue para discussão na Comissão de Assuntos Sociais. Caso seja aprovada lá e não haja recursos para o plenário, o texto segue diretamente para a Câmara dos Deputados. Vinícius Poit, a greve de hoje aqui em São Paulo, ela levanta a discussão de que sindicatos não devem receber contribuições trabalhistas? Olha, a greve de hoje aqui em São Paulo, no mínimo, mostra que esses sindicatos são todos aparelhados. Eles não estão lá para representar trabalhador nenhum, porque é uma briga, como o Pedro falou, o PSOL ganhou e ganhou a liderança de tal sindicato, o outro é do PCdoB, e é tudo assim. De quem é o sindicato dos metroviários? O dos metroviários é do PSOL. E o sindicato da sala? Não, esse sindicato ficou com tal partido. O que é isso, gente? Mais um motivo, então, para não ter contribuição sindical obrigatória. Vocês não representam ninguém? Que prestem um bom serviço para o trabalhador. Vamos pegar um exemplo? 2 restaurantes. Um serve comida boa, o outro serve comida ruim. Imagina você não poder escolher, você é obrigado a comer comida ruim porque ele tem uma demanda garantida. Eles não precisam disputar por atendimento. O que é isso, gente? O sindicato que representar melhor o trabalhador, prestar um bom atendimento, negociar pelo trabalhador, dar um apoio para, então vem cá, vou te apresentar um contador aqui, um advogado para te ajudar a colar. O trabalhador, eu vou querer me filiar àquele sindicato, associar ao sindicato, porque ele me representa. Você vai estimular até uma melhoria no serviço. Agora, ganhar no mole para ficar fazendo piquete, agora e atrapalhando o trabalhador no fundo, para usar o sindicato como palanque político para ganhar uma boquinha lá de um salário de líder sindical? Tenha santa paciência, gente. Não tem que ser obrigatório de maneira nenhuma, na minha opinião, e não é o STF que deveria decidir sobre esse tema, e o Senado está certo, que paute no Congresso, que são os representantes legítimos da população, e que se decida no Congresso. Então foi lá o Senado, até para enfrentar o tema, falou, aqui não, o Senado votou e não deve ser obrigatório. Existe uma luz no fim do túnel. Mas não parece, Poit, um pouco que é mais um capítulo dessa briga do Senado com o STF? Porque o STF decidiu lá por 10 votos a 1 que os sindicatos poderiam fazer essa cobrança desde que realizassem uma assembleia da categoria e que os empregados não necessariamente tinham que ser sindicalizados. Então, aí vai o Senado, mais uma vez, começa a fazer tramitar um projeto de lei que vai na contramão daquilo que o STF decidiu. Só lembrando que agora, na segunda-feira, ontem, mais precisamente, os presidentes das centrais sindicais se reuniram com o Rodrigo Pacheco em Brasília, uma conversa que foi combinada lá atrás, em Nova York, quando eles estavam na comitiva do Lula, justamente... No jantar no Fazano? O famoso jantar no Fazano, justamente para tentar reduzir resistências, criar pontes ali no Congresso Nacional, já prevendo que o Senado ia fazer esse movimento que começou a ser feito hoje. Existe muita resistência no Congresso Nacional a essa proposta. No final das contas, por mais que o Senado aprove um projeto proibindo a contribuição sindical compulsória, o famoso imposto sindical, engraçado que os sindicalistas não gostam que a gente use a palavra imposto sindical. É contribuição compulsória sindical. Por mais que o Senado decida isso, a palavra final, como sempre acontece nessas brigas entre os dois poderes, vai ser do próprio STF. Então, a gente tem mais um capítulo da mesma novela que vem se arrastando já há algum tempo. Eu não acho que há uma interferência ali do Supremo nesse caso pelo seguinte, eu acho que o posicionamento do Supremo em relação a esse assunto, ele foi feito à luz da legislação atual. E aí o Supremo interpreta a lei como ela é hoje e define se essa cobrança dentro do contexto de hoje seria ou não ilegal. Mas eu acho que o Congresso Nacional está no seu papel, sim, de poder legislar, poder discutir novas normas. A partir do momento em que o assunto provoca tanta polêmica e que tem uma parcela expressiva do eleitorado que poderia eventualmente se posicionar contra essa cobrança compulsória, eu acho que é até natural que parlamentares ali tentem dar uma resposta para
suas bases, sugerindo, propondo um projeto que evite que essa cobrança, mesmo que ela venha a ser aprovada, seja feita de maneira compulsória. Mas, de qualquer forma, eu acho que o avanço de um projeto nessa linha, caso ele siga adiante, vamos lembrar, ele ainda está sendo discutido numa comissão, ainda é muito pouco para a gente poder ali cantar a vitória de qualquer um dos lados, mas um projeto nesse formato pode sim significar, se evoluir, um balde de água fria grande em cima da pretensão das centrais sindicais, porque a avaliação que se tem ali entre os sindicatos e mesmo nos setores do governo que endossam essa cobrança é o de que, se essa cobrança não tiver algum grau de obrigatoriedade, não for cobrada automaticamente, mais do que obrigatório, que ela seja automática, é muito difícil que os trabalhadores indiquem que querem essa cobrança. E aí, naturalmente, os sindicatos passam a ter o mesmo problema de arrecadação que eles têm hoje. Eles só conseguem encher os seus cofres se essa cobrança tiver algum grau ali de automação, se ela for automática de alguma forma. De fato, mas a decisão do STF, salvo algum engano, ela prevê que o trabalhador, o empregado, se ele não quiser pagar a contribuição, ele pode recorrer e não pagar. Só que daria um trabalho enorme, a pessoa teria que se mobilizar para isso e etc. Mas eu conversando com o Miguel Neto, que é um dos presidentes das centrais sindicais, para tentar entender melhor a proposta, o que os sindicalistas querem é que as assembleias das categorias tenham o poder de um condomínio, de uma reunião de condomínio, né? Se na reunião de condomínio, se forem 3 pessoas, 4 pessoas, não importa. O que for decidido na reunião de condomínio está decidido e vai ser aplicado para todo o conjunto, para todo o coletivo de pessoas que moram naquele espaço. Então, naquela categoria, se por exemplo, metalúrgicos se reúnem numa assembleia, por mais esvaziada que ela seja, eles decidem que a contribuição sindical vai ser de 3 dias por ano. Está aprovado, todos os trabalhadores vão ter que pagar a contribuição sindical de 3 dias por ano. Antigamente era um dia só, né? Então, isso é complicado porque a gente, nas assembleias que acontecem das categorias, em geral, há uma mobilização política que leva uma minoria mais engajada a participar dessas reuniões, né? Essas assembleias, geralmente, elas não têm assim, elas não representam a totalidade da categoria. Então, é complicado você tomar uma decisão com um grupo menor que vai valer para todo mundo. E mais do que isso, né? É complicado para um empregado que depois discorde de pagar essa contribuição, que ele tenha que sair de casa, ir até a sede do sindicato, preencher uma burocracia, preencher um papel, 1, 2, 3 vias, para dizer que não quer pagar 3 dias de salário por ano, ou 2 dias, ou eventualmente 1 dia. Ainda assim é bastante coisa, né? Pedro, só ponderar um outro ponto importantíssimo que você falou, na hora que você me fez uma pergunta, uma provocação, sobre essa disputa do STF e o Senado. E eu acho, sim, que os ânimos ou estão se acirrando ou está acontecendo o que tem que acontecer, gente. O Senado não pode ser apático, o Senado não pode deixar um vácuo. Então, depois a gente reclama, mas o STF está invadindo competência. Na omissão da Câmara, na omissão do Senado, em senadores que, como a gente comentou, têm medo do STF, o STF, como diz o outro, invade mesmo, né? Monta em cima. Não tem jeito, gente. Então, vamos lá. Tem uma sucessão de fatos, né? Descriminalização das drogas. Não, do porte, né? Do porte, da quantidade, quantas gramas pode portar ou não. Como eu não gosto desse assunto, passo longe, então não sei nem se é do porte ou quantas gramas, viu, Pedro? Mas do porte, o STF vai lá e quer falar sobre isso. Aborto, o STF vai lá e quer dizer com quantas semanas pode ou não. Imposto sindical, o STF vai lá e quer dizer e quer legislar sobre imposto sindical. Mandato do STF, a hora que, nós vamos discutir isso aqui ainda hoje, mas a hora que o presidente Rodrigo Pacheco fala, o ministro do STF reclama. Portanto, existe sim um acirramento, mas é isso que a gente quer ver, gente. É a tal da tripartição dos poderes, os checks and balances, os equilíbrios. O Senado tem que sim contestar e falar, opa, isso aqui é lugar do Senado, isso aqui é lugar do legislador. E se o Senado se fortalece, a gente tem menos interferência do STF, aonde, desculpa o modo de dizer, não é chamado. Então, por favor, senadores, que se fortaleçam, que façam o contraponto e façam o papel de vocês aí, que é inclusive questionar ministros, é inclusive
protocolar pedido de impeachment de ministros é, inclusive, cobrar os ministros que os senhores senadores deram chancelas e deram o aval na sabatina para estarem lá. Agora, chama a atenção, eu conversando até com um colega jornalista lá de fora, que lá fora eles ficam impressionados como aqui no Brasil a gente muda tanta lei. Né? Em 2017, se não me falha a memória, houve alteração com a reforma trabalhista no governo Michel Temer. Não é isso, Clarissa? Ou seja, já houve uma alteração e agora estão retomando o assunto para poder tentar aí mudar, porque mudou o governo, né? Ou seja, há um interesse também por parte do Congresso Nacional em fortalecer os sindicatos. Não, mas eu acho que a flexibilidade de legislação não é necessariamente uma coisa ruim para um país, porque é necessário que o regramento evolua. Mudar muito não prejudica, não é uma forma de mexer tanto. A gente tem tanto anexo na Constituição Federal. É que eu não acho que a alteração... Se tem uma coisa que não é fácil no Brasil, é alterar a legislação. Principalmente quando você está lidando com cláusulas ali mais polêmicas e, por exemplo, regras como a CLT. Tem pressão há muito tempo, décadas, de setor produtivo, por exemplo, para que haja uma flexibilização das leis trabalhistas. Uma coisa é uma reforma, né? Se um governo resolve aprovar uma reforma completa da legislação de acordo com a sua conveniência, de acordo com o seu posicionamento ideológico, aí você cria, sim, uma instabilidade jurídica, né? Mas a única grande reforma trabalhista que a gente teve, que nem foi muito grande, foi a do governo Michel Temer, agora recente, né? Quando se fala em fazer alguns ajustes pontuais nessa legislação, isso vem inclusive para corrigir alguns elementos, alguns instrumentos nesse novo regramento que, pela experiência, acabaram tendo desdobramentos que não necessariamente são interessantes para todo mundo que está envolvido, mesmo para os trabalhadores. Há partes, trechos, né, da legislação trabalhista que saiu ali do governo Michel Temer, que são entendidos como uma forma de desproteger algumas categorias de trabalhadores, por exemplo. E isso, eu acho que quando a gente tem um governo mais à esquerda, como é o caso do governo Lula, é natural que se procure, pelo menos, fazer correções. Agora, quando se fala em revogar completamente a legislação trabalhista, a reforma trabalhista de Michel Temer, aí sim, você cria uma insegurança institucional e jurídica no país. Mas quando você fala em ajustes pontuais, eu acho que é bom, benéfico e pode sim atender, inclusive, dependendo da situação, os interesses dos trabalhadores. Vale lembrar que o presidente Lula, quando candidato, prometeu revogar a reforma trabalhista do Michel Temer, não fez isso. E quando os sindicalistas começaram a tratar do tema reforma trabalhista, eles foram justamente, o primeiro movimento foi ir atrás do dinheiro, né? Não foi atrás de revogar outras cláusulas da CLT, de melhorar a qualidade de quem trabalha terceirizado, nada disso. Eles foram atrás do financiamento primeiro, para depois pensar em outras mudanças na lei trabalhista. Magno Cal, não seria mais fácil o trabalhador, se desejar, fazer a própria contribuição por conta própria? Seria mais fácil para o trabalhador, mas certamente seria horrível para os sindicatos, que querem obrigar o trabalhador a entregar o dinheiro. Eu concordo com o Pedro, eu acho que esse é mais um episódio de uma disputa entre o STF e o Senado. Uma parte interessante, e eu acho super importante que nós lembremos o STF, que o Congresso Nacional aprovou mudanças no regramento sobre a contribuição sindical e o STF foi lá e fez essa mudança. É importante lembrar que esse é um papel do Congresso Nacional. Mas também nós precisamos lembrar ao Senado Federal que há uma forma dos senadores checarem não só o poder do Supremo Tribunal Federal, mas também aqueles que acabam por entrar no Supremo Tribunal Federal. Depois a gente pode discutir a proposta sobre os 10 anos, mas o Congresso Nacional não pode agir a respeito do Supremo Tribunal Federal como se não soubesse como esses ministros foram parar lá. Os ministros do STF foram parar lá com a chancela do Senado Federal, que não reprova um deles há 100 anos. O Senado Federal precisa também assumir a sua responsabilidade em relação à composição do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo adora ganhar um pouco de mídia reclamando de um ou de outro juiz, mas acabaram de aprovar o ex-advogado pessoal do presidente Lula sem nenhum problema. Então, o Senado precisa também reconhecer a sua parte nesse conflito que acontece entre o Legislativo e o Judiciário atualmente. Agora, o segredo de toda essa discussão já foi dado.
o Senado, atendendo à reivindicação das centrais sindicais, optou por um sistema, o Supremo Tribunal Federal optou por um sistema em que o trabalhador precisa dizer que não quer mais trabalhar, e aí que não quer mais contribuir. E aí o trabalhador fica sujeito às regras do sindicato. Você precisa ir lá numa terça-feira, entre 1 da tarde, 3 da tarde, se não entregar o papel em 3 vias, você vai continuar pagando. Então, o ônus é transferido para o trabalhador. O que me parece acontecer nesse projeto que tramita no Senado é que o ônus é retirado do trabalhador. Então, um modelo faz com que a pessoa que não quer pagar precise dizer que não quer pagar, facilitando o sindicato que desejam receber. Outro modelo, que é esse modelo do Senado, dá ao trabalhador a possibilidade de automaticamente não pagar. E aqueles que desejam pagar vão lá e fazem o pagamento. É uma divisão importante, é uma diferença importante, porque, como outros já disseram no debate, retira do empregador, do trabalhador, a obrigatoriedade de fazer a contribuição, que é uma coisa que os sindicatos não querem. Os sindicatos querem que o trabalhador seja obrigado e que a possibilidade de não pagar seja dificultada. E, por fim, os sindicatos precisam mostrar ao trabalhador a sua utilidade. Os sindicatos precisam mostrar ao trabalhador por que vale a pena fazer a contribuição de 1, 2 ou 3 dias de trabalho por ano para manter a entidade sindical. Eu duvido que manifestações com bandeiras da União Soviética, como a gente viu hoje, ou bandeiras do Che Guevara, façam o suficiente para convencer o trabalhador a respeito da utilidade da sua representação sindical. Nessa linha do que o Magno está falando, um ponto que eu acho que é super relevante, existem elementos de um projeto como esse que poderiam ser discutidos com mais ênfase e, quem sabe, tornar esse projeto um pouco mais aceitável, como, por exemplo, os trabalhadores que pagam a contribuição sindical seriam aqueles, de fato, beneficiados por um determinado acordo coletivo. Você está recebendo um benefício consistente da atuação do seu sindicato, você contribui de alguma forma. Ou então, e aí eu acho que seria básico nos tempos de hoje, garantir que o trabalhador que não queira contribuir consiga fazer isso de maneira simples. Entrar num site, clicar, mandar, fazer um check numa caixinha, entendeu? Isso seria aceitável. Agora, fazer o que acontecia antigamente, em que os trabalhadores tinham que escrever uma carta de próprio punho, se deslocar até o sindicato, entregar esse documento para ter o seu direito legal de não ser cobrado, atendido, isso é de fato assim um desrespeito sem tamanho com os trabalhadores, ainda mais nos dias de hoje. Mas há sim a possibilidade de os sindicatos criarem uma proposta que seja minimamente palatável para o trabalhador.